Glória a Deus, queridos. Queridos, eu estou tão feliz assim nessa noite, porque, em primeiro lugar, Deus está aqui, queridos. A presença dEle é real, a presença dEle é manifesta aqui. Estou feliz porque você está aqui. E eu estou tão feliz porque Deus já está falando, queridos. Eu sinto realmente algo tremendo no meu coração para compartilhar uma palavra no teu coração, de algo que já está confirmando através dos cânticos, através de palavras proféticas, através deste momento, queridos. Nós começamos a cantar um cântico que diz, uma frase deles assim, que a paixão não morrerá. Quantos têm paixão por Jesus? Vocês têm uma paixão por Ele. Você é apaixonado por Jesus. Queridos, que essa paixão jamais morre. Ela não vai morrer, amém? Amém, gente? Estão comigo? A paixão não morrerá. E duas palavras que vieram sobre a igreja, dizendo que a igreja, nesse dia, tem sido chamado a caminhar no temor do Senhor. Uma igreja que leva Deus a sério, uma igreja que tem obediência à palavra de Deus. Isso é a igreja do Senhor. Uma igreja realmente que entra nesse temor na vida do Senhor. Pois um outro texto, outra palavra vindo sobre João, capítulo 15, verso 16, o próprio Senhor Jesus dizendo, olha, eu vos escolhi, o Senhor escolheu, Ele chamou, amém, queridos? Quantos são aqui escolhidos pelo Senhor? Só vou falar uma vez, pensa no que você está respondendo, tá? Não responde só porque, né, amém, o pastor falou outra vez. Quantos aqui você queria que você foi escolhido pelo Senhor? Amém? Queridos, eu quero falar exatamente algo sobre isso. O tema dessa palavra dessa noite é ser para fazer. E tem a ver com o chamado e com a escolha. Eu preciso ser primeiro, para depois eu tentar fazer qualquer coisa. Não adianta eu querer fazer sem eu ser. Vocês entendem o que é isso, queridos? Precisamos ser para Ele. Por isso que tem tudo a ver isso. Olha, o temor ao Senhor, uma palavra que veio, ele é o princípio da sabedoria, do saber. Temor a Deus é o principal, é o princípio de uma sabedoria. E aqui fala que temor a Deus é levar Deus a sério. Então eu preciso, antes de querer fazer qualquer coisa para agradar a Deus, eu preciso ser para Ele. Ser um instrumento nas suas mãos. Ser alguém que foi escolhido por Ele. Ser alguém que tem a sua palavra. Amém, queridos? É um dos textos que eu quero citar logo mais ali na palavra, mas é muito claro que Jesus falou a respeito da salvação. O que Jesus falou a respeito de ser usado por Ele. O que Jesus declarou, diz assim, olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que é importante nós olharmos no nosso coração para saber que se de fato eu fui escolhido. Porque chamado, a salvação é para todos, mas os ser escolhidos é para poucos. Porque poucos são aqueles que de fato têm uma paixão por Deus. Porque a paixão não morrerá. Amém, queridos? Quem quer declarar que na tua vida a paixão não vai morrer, mas vai crescer mais e mais pelo Senhor, amém, queridos? E cantando esse cântico, a palavra de Deus está dizendo para nós, queridos, e aquilo que nós declaramos, Senhor, Tu és tudo o que eu quero ser, Tu és tudo o que eu quero ser. Quem? Ele, queridos. Por isso que primeiro, esse tema que eu coloquei, ó, ser para fazer. Nós precisamos ser para Ele. Então, o nosso desejo, a paixão nossa precisa, primeiramente, e acima de tudo, eu preciso declarar, Senhor, Tu és tudo aquilo que eu quero ser. Quem Ele é, queridos? Ele é santo, Ele é puro, Ele é amado, Ele é amável, Ele é cheio de poder, cheio de autoridade. Quem quer ter as características de Jesus? Quem quer ser como Jesus, querido? Amém? Os escolhidos querem ser como Ele. Você quer ser, querido? Nós precisamos ser, então esse cântico tem que ser algo profético, é algo que vem do nosso coração. Senhor, Tu és tudo o que eu quero ser, Tu és tudo o que eu quero ter. Queridos, as respostas, eu creio nessa noite que Deus está de fato querendo falar algo conosco tremendo, queridos. E presta atenção, o pastor não combina com os músicos que vão cantar, não. Embora seja meu filho que está dirigindo, mas ele escolhe os cânticos, eu não sei o que é, queridos. Ele pode passar no grupo, às vezes eu nem... Ou aqueles que fazem, ninguém fica combinando as coisas que vai, mas quando o Espírito age, o Espírito tem a liberdade de agir. Hoje o Tiago começou abrindo também, né, antes do louvor, dizendo que onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, para Ele agir. Ele tem que ser o principal e ser livre para agir, amém, queridos? O Espírito Santo está aqui, e Ele tem liberdade para agir, mudar, tocar e ministrar. E nessa noite eu quero começar com essa palavra. Eu deixei como chave na minha lista aqui, dizendo assim, olha, nós somos chamados para ser com Ele, e depois ser usado por Ele.
Nós somos chamados para ser com Ele, como Ele também, e depois ser usados por Ele. Sabe, queridos, hoje em dia nós temos muitas pessoas querendo fazer algo que não foi chamado para fazer, ou querendo ser aquilo que não é. E esse não foi teu chamado, amém, queridos? Não foi o que Deus escolheu para você. Então eu quero declarar algo para a tua vida em nome de Jesus. Seja sensível naquilo que Deus escolheu você para que você seja. Em primeiro lugar é ser o que Ele quer, ser o que Ele deseja que eu seja. Amém, gente? Estão comigo, gente? Amém? Eu quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 8. Nós encontramos muita confusão hoje. E eu quero trazer algo para o teu coração nessa hora, queridos, porque muitas vezes nós somos levados para querer fazer, e Deus não quer que a gente faça, sem primeiro ser, porque quando nós somos nele, Ele que nos encaminha para fazer. Você consegue entender isso, queridos? Tem gente querendo fazer, tem gente querendo, me dá oportunidade, eu preciso ter oportunidade. Espera aí, Deus precisa dar uma direção. E quando Deus dá uma direção, querido, não importa o que você esteja fazendo, porque se você é dele, Ele vai te mostrar o que você deve fazer. E muitas vezes Deus pode fazer com que você faça algo que você nunca imaginou que você ia fazer. Mas se você está em primeiro lugar com Ele, Ele vai ser honrado, vai ser adorado naquilo que Ele te mandou fazer. Compreende isso, gente? Por isso que precisa haver uma sensibilidade no nosso coração, e por isso que essas palavras, eu tenho algo no meu coração para ministrar, porque eu sinto muita confirmação naquilo que as palavras já vieram falando nessa noite. Que a paixão não vai morrer. Senhor, Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. A igreja é um lugar de temor a Deus, de levar Deus a sério, realmente de obediência ao Senhor. É um lugar onde o Senhor fala para cada um de nós, eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Agora, isso precisa casar no coração, queridos, porque se não tem paixão no teu coração por Deus, não tem paixão pela igreja, não tem paixão por vidas, você não vai conseguir fazer nada que agrade a Deus. Porque o amor que vai vir, e esse mesmo cântico que nós falamos que a paixão não morrerá, fala que o amor também não vai morrer. O amor do Senhor jamais. Amém? O amor de Deus jamais acaba. E Ele está sobre nós. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, o amor de Deus está sobre a tua vida. Deixa Deus falar, deixa Deus ministrar. Amém? Eu quero usar alguns exemplos da palavra, alguns homens, alguns textos, e depois nós queremos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, é a Tua palavra. E eu quero nessa noite, Pai, pedir ao Senhor, Pai, não permita que eu fale nada daquilo que o Senhor realmente não queira, Senhor, mas aquilo que está no Teu coração. Pai, é um momento tão tremendo que o Senhor está agindo nesta casa, neste tempo, nessa noite. E que realmente sejamos despertados, Senhor, para este momento e desafiados realmente a ser o que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus, eu declaro que nessa noite, Pai, o Teu Espírito há de mover nos nossos corações e trazer clareza, Senhor, do que o Senhor deseja de nós. Por isso, fala conosco, Pai. Te peço em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 6, verso 1 a 8 diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, se queixaram dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Nós passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram-lhe as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém.
também em grande número, os sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Queridos, esse texto começa algo que os apóstolos estavam lá pregando a palavra e de repente começa a ter um problema na área social. Uns estavam da fala grega, outros hebraico falou, olha, as viúvas estão sendo, realmente, está vendo coisa ali que não está sendo distribuído direito, vieram para reclamar, vieram para falar do que estava acontecendo de um ponto de uma assistência social ali com as viúvas. E de repente os apóstolos que estavam naquele momento de pregar a palavra, eles falaram, nós não podemos negligenciar esse tempo da palavra, precisamos cuidar dessa área sim, então nós vamos, olha, nós estamos daquilo da palavra que nos foi dado, mas vamos escolher entre vós, escolher entre vós, e aqui, queridos, é importante nós notarmos algo, que o texto diz, olha, escolham entre vocês. E eles falaram isso com os outros discípulos, que havia sido, a Bíblia fala que alguns discípulos haviam se convertido, pessoas que estavam ouvindo o Evangelho e já estavam caminhando com eles, olha, escolha entre vocês. Escolha entre vocês. Ato de escolher, queridos, presta atenção, quando a gente fala de ato de escolher, precisa ter referência, sim ou não? Quando você faz uma escolha, você vai escolher por característica, por algumas, sim, uma escolha natural que tem. Toda escolha, ela vai trazer alguma coisa de referências que você precisa dar. Você pode contratar alguém no emprego, mas para contratar você tem os candidatos, e aquilo você vai analisar, e você vai dar referências, sim ou não? Você vai, tudo que você vai fazer, porque você vai escolher, você está querendo sair de férias, quem quer sair de férias aí? Quem quer viajar? Daí você abre o mapa lá, você vai assim, para onde irei, né? Você tem que fazer escolhas, daí as suas escolhas têm algumas coisas, sim ou não? Primeiro lugar que você vai fazer de escolha, até onde eu consigo pagar? São referências que você estabelece, né? Eu estou querendo falar isso, querido, porque tudo em nós tem escolhas e escolhas trazem referências. Queridos, muitas pessoas confundem o reino de Deus, a casa de Deus, como algum lugar que não se tem referência. E na verdade a casa de Deus tem referência. Ah, mas eu vou servir, eu vou fazer qualquer coisa. Não existe isso, querido, aqui. Não que seja, mas trabalhos qualquer que tinha, a palavra de Deus nos diz que os apóstolos que estavam ali, nós não vamos, eles não falaram assim, pega qualquer um para ajudar o que estão aí. Foi isso que eles fizeram? Não. Escolham entre vocês. Escolham entre vocês. E aqui ele traz uma referência daquilo que precisa. Eles estão no momento se dedicando na palavra e no ensino, aquilo que eles precisavam trazer uma doutrina pura daquilo que Jesus os encarregou de fazer. Mas precisava de uma assistência, precisava de algo que apontou como um problema na hora. E aquele problema na hora diz respeito que eles disseram, olha, escolham. E aqui eu quero trazer novamente esse texto, lógico que fala sobre salvação, mas Mateus capítulo 22, 14, Jesus declarou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, os chamados e escolhidos têm uma forma de uma referência. Quando Jesus fala que poucos são escolhidos, porque eles não passam no teste de uma referência que é necessária. Eles não passam no teste daquilo que é proposto para fazer. Quantos estão compreendendo isso? Amém, queridos? Voltamos para o texto ali, então. Então, eles começaram a falar, então, antes de voltar para o texto, nesse texto próprio que eu falei de Jesus, diz que a salvação, ela é para todos os que creem. É isso que diz, não é verdade, gente? A pessoa crê é o requisito que tem para que tenha a salvação. Nós somos chamados para ser salvos, amém? O mundo é chamado, e nós temos a evidência de chamar o mundo, trazer essa evidência, olha, chamar o mundo para a salvação. Agora, queridos, nós somos escolhidos através da obediência no crer. É uma diferença, sim ou não? Todos são chamados para a salvação. Agora, nós somos escolhidos quando nós obedecemos naquilo que nós cremos. Nós somos escolhidos. Então, essa escolha é através da obediência do crer. Escolha envolve decisões. Escolha envolve decisões. E nós precisamos ter muito certo quanto a isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho,
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o único Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para aquele que nele crê. Aquele que toma posse dessa palavra, crer nele, não pereça, mas tenha uma vida que é eterna, fruto de uma escolha, de uma decisão. Então, os critérios que nós vemos aqui no chamado desses homens, queridos, nós podemos ver aqui, olha, critérios para ser escolhidos e usado para, mesmo ali naquele tempo de cuidar das viúvas, foi declarado assim, olha, vocês separam, vocês escolham no meio de vocês homens de bom testemunho. O que é bom testemunho, gente? O que é testemunhar? Falar daquilo que você está vendo. O que é escolher pessoas que tenham um bom testemunho? É que no convívio diário, a pessoa ela tem um bom testemunho. As pessoas falam, olha, conhecemos, andamos com ele, olha, o testemunho dessa pessoa, eu posso testemunhar dela, que é uma pessoa joia. Queridos, referências que a gente vê de homens que são separados ali, bom testemunhos, e principalmente no reino de Deus, fala, cheios do Espírito Santo, que tenham um bom testemunho. Olha, não escolhe, querido, não é qualquer um. Fala para o teu irmão, meu irmão, não é qualquer um. Não é chamar para fazer qualquer um. Os apóstolos falaram, olha, escolha no meio de vocês, mas tem referências. Tem que ter bom testemunho diante da sociedade. Tem que ter um bom testemunho, tem que ter caráter. Tem que ter algo que chega ali. Tem que ser cheio do Espírito. Por quê? Quando você está cheio do Espírito, os dons estão em evidência na tua vida, de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade. Precisa ter para acolher o povo de Deus e acolher a cidade que Deus tem nos colocado, queridos. Precisa ter referências. E o terceiro aqui, no caso que dá nesse texto especialmente, fala homens cheios de sabedoria. A sabedoria vem do alto. E já começa a palavra que foi ministrada hoje, profeticamente, dizendo que na igreja do Senhor, o Senhor nos chama a ter temor a Deus. E ter temor a Deus é levar Deus a sério. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Homens e mulheres que são chamados, escolhidos, porque tem sabedoria, sabedoria nas suas decisões, sabedoria que tudo que vai tomar na sua decisão reflete a glória de Deus. Por quê? Porque estão cheios do Espírito e têm bom testemunho. Queridos, que como tem sido a nossa vida de bom testemunho, de ser cheio do Espírito Santo e de ter sabedoria. É um chamado para a igreja nesses dias, queridos. Sabe, um grande engano que as pessoas têm. E hoje em dia nós estamos vendo pessoas chegando e falando, não, porque há tanto amor, o amor de Deus é tão grande, então Deus nos recebe, Deus não se importa. Queridos, Deus recebe a todos, porque o chamado de Deus é para todos. Quando se refere à salvação, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vou dar descanso, aprendei de mim. Jesus fala, aprendei de mim, vinde a mim, olha, todos, o chamado para a salvação é para todos. Agora, a escolha não é para todos. E nós vemos, querido, que Deus nos recebe como nós estamos, mas Ele não nos deixa ficar da mesma forma se nós o escolhermos. Se nós escolhermos Deus, Ele nos escolheu primeiro. É o texto que foi dado profeticamente. O Senhor diz, eu vos escolhi para que vocês vão e dê fruto, e que o teu fruto permaneça. Que fruto? As atitudes, o bom testemunho, o caráter, o fruto do Espírito vivendo em você. O chamado, queridos, é para todos. O mundo inteiro está sendo chamado, e é uma missão que nós temos de chamar o mundo ao arrependimento, à palavra de Deus. Há um chamado para todos, mas a escolha é para aqueles que escolhem Deus em primeiro lugar e andam na sua palavra. Anda em obediência à sua palavra. E hoje está muito confuso as coisas. Nós precisamos deixar das confusões que as pessoas dão e voltar para o Evangelho, voltar do que é a palavra de Deus. Ah, não, mas olha, eu estou aqui, importante que eu vim. Jesus me chamou e eu estou aqui, tá, mas o que você vai fazer agora? Não, Ele só me chamou.
Não, ele chamou, mas se você corresponder, ele vai mudar a tua história, vai trocar a tua vida, vai te dar novas vestes e vai mudar a tua história. Amém, queridos? Ele vai mudar. Agora, como nós vemos isso? Eu peguei só 2 exemplos práticos aqui, de 2 textos. Um é aquela mulher que foi pega prontamente no ato de adultério. As pessoas trouxeram perante Jesus com uma intenção, querer acusar, querer trazer Jesus confusão, querer pegar ele em alguma situação. E eles colocaram a mulher no meio e falou assim: Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério agora, e a lei nos ordena que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? O Senhor Jesus abaixo começa a escrever na areia, e de repente ele levanta e fala: olha, aquele que não tem um pecado digno de morte, negócio lá, seja o primeiro. Você tem total liberdade de você atirar a primeira pedra. E a Bíblia fala que desde os mais velhos até os mais novos, um por um, foi deixando as suas pedras e vazando. Porque, queridos, é muito fácil apontar, e é muito fácil chegar, mas quando confronta com o eu, não ficou nenhum. E Jesus continua escrevendo, e quando ele levanta o olhar, viu só a mulher: mulher, cadê os teus acusadores, aqueles que apontavam o teu pecado? Senhor Jesus, não tem. Jesus poderia falar: agora eu vou matar você, porque eu não tenho pecado. Mas Jesus falou: olha, eu também não te condeno. Então tem muitas pessoas que vão nessa palavra: Jesus não condenou, certo, gente? Naquele momento condenou, mas ele deixou a mulher da mesma forma. Ele alertou essa mulher, falou: querida, eu também não te condeno, mas vá, não peques mais. Um outro texto diz, uma outra versão diz: vá e abandone a sua vida de pecado. Querido, nós somos chamados por Deus, mas Ele não nos deixa da mesma forma. Não é o seu caráter, não é a sua vida, Ele tem uma nova vida para nos dar, amém, queridos? Então nós vamos entender, precisamos entender nessa palavra, que Jesus, Ele recebe todos sim, o amor dEle é tremendo, maravilhoso, porque Ele nos chamou, mas para nos escolher, eu preciso dar uma resposta de santidade a Ele. Senhor, eu quero, Tu és tudo o que eu quero ser, Tu és tudo, Senhor, o que eu quero ter. Que haja em nossos corações isso, querido. A palavra de Deus também nos diz, em 1 João 2, de 1 a 6, Jesus, quando ele é um advogado para aqueles que o buscam e obedecem a Ele. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 2, de 1 a 6. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo, porém, se alguém pecar, nós temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas do pecado de todo o mundo. Se sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus, mostra que o amor vem dele, está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, nós sabemos que nós estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Queridos, quem afirma que permanece nele, deve viver a sua vida como ele. Então, há uma mudança na história ou não, queridos? Jesus nos chama, e nós viemos arrebentado, gente. Quem veio arrebentado para Jesus? Agora, você não pode ficar arrebentado, gente. Você precisa ser consertado, você precisa ser restaurado, sim ou não? A não ser que você queira ficar arrebentado. Nós viemos terrivelmente, e Ele nos chamou, e nós entramos nesse lugar, as coisas aparentemente não mudam, né? E a gente começa a conversar, e vê que pessoas falam, poxa, parece que, né, conversando com vários irmãos, semana mesmo, né, conversando com os irmãos, fala que quando a gente vem para Jesus, parece que as coisas pioram. Quantos acharam que quando você veio para Jesus, as coisas pioraram? Sim ou não, gente?
Parece, mas não era assim antes, claro, gente. E nós citamos isso. Por que que não é assim? Porque sem Jesus nós somos mortos. Mortos não sentem. Sim ou não? Mortos não sentem, estão mortos. Isso falando a nível espiritual. Os mortos não têm sentimento, eles não têm reação, estão mortos, você pode fazer o que for com eles. É isso que o diabo fazia conosco. Ele fazia o que ele queria, porque nós estávamos mortos, e mortos não têm sentimento, não sente, não fala, não faz nada. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, por que você enfrenta a luta depois que você entrega a tua vida para Jesus? Porque você passa de ser morto para ser vivo, e você entra no lugar de um processo de restauração. Aí você começa a sentir o que é os ataques, o que é, porque você começa a compreender o que é o mundo espiritual. Sim ou não, gente? 10 coisas, mas daí o Senhor não nos deixa só. Ele falou, olha, eu tenho chamado vocês, mas não vou deixar só, vou dar o Espírito Santo, vos ajudará. Por que que Ele vai ajudar? Porque nós, e até a oração nossa, que a palavra de Deus diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele ora de fato a vontade do Pai. Por isso, queridos, que quando existe uma questão de escolha no reino de Deus, dentro da casa de Deus, precisa ter essas referências de escolha sim. Quem que o Senhor vai escolher para ser usado? Quem Ele vai escolher para fazer as coisas que têm que ser feitas, independente de funções? Ele vai escolher homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, e que têm sabedoria para tomar suas decisões. É algo, queridos, que humanamente falando, ninguém suportaria e ninguém seria escolhido dessa forma. Sim ou não? Porque, queridos, quem está no mundo não tem o Espírito Santo de Deus. Quem está no mundo não tem bom testemunho. E quem está no mundo não tem sabedoria, porque a sabedoria pura e perfeita vem do alto. A sabedoria da terra, quantos lembram que a palavra de Deus diz, o que a sabedoria da terra ela é? Vocês lembram o texto? A sabedoria na terra, o que ela é? Maligna, satânica. Porque ela tem desejos que nasceram da carne. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura, ela é santa. Quantos estão compreendendo, amém, queridos? E nós temos essa escolha de decidir, Senhor, eu decido, o Senhor é tudo aquilo que eu quero ser, o Senhor é tudo aquilo que eu quero ter para a minha vida. Porque é dessa forma, queridos. Escolhas em Deus têm referência, sim. Então, queridos, não queira ficar atiçando o teu coração. Presta atenção em algo, querido. Ministério é uma bênção, é necessário, claro que é. Mas o teu ministério não pode tirar a tua comunhão com Deus. O teu ministério não pode ser maior do que o seu Deus. Nós precisamos servir a Deus de todo o coração. Porque Estevão, queridos, ele era reconhecido, ele foi escolhido do meio dos discípulos da multidão. Por quê? Porque nele foi encontrado cheio do Espírito Santo. Não foi só porque homens viram, mas a palavra de Deus que nós lemos logo abaixo, o que diz, queridos? O versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia, Atos 6, 7. Assim a palavra de Deus crescia e se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão fazia o que, queridos? Pregava para falar, mas qual que era o serviço, qual que era o ministério que Estevão estava exercendo? Cuidando de viúvas, cuidando de assistência a viúvas. Aparentemente, podemos ser, não é nada de projeção, não é nada de estar à frente de grandes exigências ou grandes coisas que nós imaginamos que seja. Mas a palavra de Deus diz que é um homem cheio da graça e do poder de Deus. E mesmo trabalhando nessa área, sinais e maravilhas aconteciam por causa de um homem que encontrou o seu lugar. Que foi encontrado no meio da multidão. Porque o Senhor escolheu. Como que o Senhor escolheu? Não foi os discípulos, mas se você ler ali, como que os discípulos fizeram? Trouxeram 7 ali, e a Bíblia fala, depois deles orarem, imporem as mãos daquilo que o Senhor os encomendaram. Queridos, cobertura espiritual, direção de Deus, homens e mulheres escolhidas por Deus para fazer algo. Querido, quando você tem um respaldo dos céus, não tem nada que pode impedir o teu agir.
você vai agir no mover do Espírito Santo de Deus. É tão sério, mas tem que ter referências. Tem que ter referências. E aqui nós vemos, no texto que nós citamos aqui, de Jesus sendo o advogado daqueles realmente que lhe obedecem. Sabe, queridos, por isso que uma pessoa não pode vir para Jesus e permanecer a mesma pessoa, porque se ela vem para Jesus, ela vem cheia de pecado. Mas quando ela entrega a sua vida para Jesus, ela fala: Senhor, eu não quero viver mais essa vida, eu quero a tua vida. E Jesus chama para a sua casa. E é aqui dentro, queridos, que nós somos preparados, somos treinados, somos curados. A palavra de Deus fala que quando nós confessamos pecados a Deus, Ele nos perdoa todos os pecados. Mas o processo de cura está quando nós fazemos o quê, queridos? Confessamos nossas culpas uns aos outros. Daí nós somos perdoados, sarados e curados. A igreja é lugar de preparação. A igreja, de uma certa forma, era chamada, não sei se você já ouviu essa expressão, que a igreja é um hospital. Quem já ouviu essa expressão? Por que é um hospital, queridos? Porque você saiu do cemitério e você veio para o hospital para ser cuidado. Você não tinha vida, você era morto, porque o pecado matou. Mas uma vez que confessa o pecado, você veio para o hospital. E no hospital você está ali sendo tratado. Você está sendo curado. Você está sendo realmente monitorado. Você está sendo realmente medicado por Jesus e pela família que Ele te coloca. Deus faz com que o solitário venha morar numa família. Por quê? Porque é na família que é o processo de cura de Deus para a minha vida e a tua vida. Amém, queridos? Então, quem é escolhido para o Senhor? Quem chama? Então fala para o meu irmão: você faz parte do processo de cura na minha vida. Amém? Nós somos parte do processo de cura de Deus sobre nós, queridos. Somos chamados por Deus, mas Deus não quer apenas nos chamar, porque Ele fala: muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. É decisão, é algo que eu preciso tomar posse. E nesse texto de Jesus, fala assim, ó: se pecar, Jesus, Ele defende a causa, se nós obedecermos os mandamentos. Quem quer que Jesus defende a sua causa? Qual que é a única forma? Se obedecer dos seus mandamentos. E o mandamento está, não? Pecar é um mandamento, gente? Ou não pecar é um mandamento? Porque a palavra começa assim, ó: filhinhos, não pequeis. Mas se por um acaso você pecar, tem um advogado, mas olha, volta para o mandamento. Volta para a ordenança da palavra. Não vive a sua vida dessa forma que não vai agradar a Deus. Quem obedece a palavra, o amor de Deus está se aperfeiçoando em nós. É isso que o texto diz. Se nós obedecemos a palavra, o amor de Deus está aperfeiçoando em nós. E o texto, ele conclui, de certa forma, dizendo assim, ó: permanecer nele é viver como Ele é, santo, é puro, não tem mancha, Ele não tem pecado algum, e é o único que pode, amém? Pelo seu sangue na cruz, remover os pecados, clamando a Ele. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Então vamos adiante ali em Atos, para ver um outro homem também. Atos 4, 36 e 37. Olha o que diz desse homem, né? Olha, José, Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Ele era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Queridos, da tribo de Levi, os da tribo de Levi faziam o quê? Quem eram os levitas? Né? Era o pessoal que cuidava, eles eram servos, aqueles que cuidavam antigamente de toda a parte de manutenção, de cuidados do tabernáculo. Fala de servir. Então a Bíblia deixa bem claro quem é esse homem, José. Então já dá a entender no meu coração e vendo o texto e acompanhando o que acontece com Barnabé, que era um homem que era servo. Já fazia parte dessa tribo, que eles serviam na casa do Senhor. E aqui demonstra algo tão tremendo. Ele vendeu um campo que ele possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Queridos, eu posso fazer uma coisa: quem pediu para esse homem vender o campo dele?
Os apóstolos não pediram, não existe lei na palavra, falou, olha, vocês que têm, vendam e tragam, vocês que fazem, vocês têm que fazer isso. Não, ele simplesmente, porque o coração era para servir e vendo a necessidade, ele falou que ele decidiu no seu coração, tinha um campo, vendeu e trouxe para os apóstolos, olha, está aqui, eu quero doar esse tempo para cuidar. Ninguém pediu para ele vender, mas o coração de servo o levou a fazer e a entregar aos apóstolos. E agora, capítulo 11 de Atos, versos 19 a 24. Atos 11, 19 a 24. A Bíblia diz, enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, nós falamos de Estevão foi o primeiro mártir. Que acontece? Enquanto ele pregava maravilhas, o povo que estava ali, os religiosos da época, contrataram 2 pessoas, pagaram para que eles falassem calúnia, para mentissem a respeito de Estevão diante de toda a cúpula lá que estavam. E eles foram lá e falaram, esse homem está falando contra a palavra, está falando contra as leis. E ali Estevão começa a pregar a palavra, começa a ministrar e começa a falar, olha, vocês, depois dele dar uma ordenança, vocês estão fazendo algo contrário. E ele começou a ensinar toda a palavra. E depois no final ele fala, olha, e agora eu olho para os céus e eu vejo Jesus, à destra de Deus Pai, do trono, em pé. Eu estou vendo isso. O pessoal começou a tampar os seus ouvidos e começaram a apedrejar. Apedrejaram Estevão, e a Bíblia fala que todos aqueles lançaram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui começa aquele momento daquelas perseguições. E aqui em Atos 11, 19, diz que enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram a Chipre e Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, ele alegrou-se muito, incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Queridos, referências que há de homens que servem a Deus. Tem referência. Olha para o teu irmão e fala, meu irmão, tem referência de Deus na tua vida? Tem essas referências de Deus no seu coração? Homem cheio, outras versões falam que Barnabé era um homem cheio de temor, é um homem cheio de fé. Barnabé era um homem que tinha o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem que era servo, um homem que não segurava as coisas, tanto que nós lemos ali que no começo, sem o pessoal talvez muito conhecer a sua vida, os apóstolos estão lá, ele vendeu o seu campo, entregou, falou, está aqui, ó, como oferta, ninguém pediu nada, eu faço isso livremente, porque eu entendo que eu fui chamado, fui escolhido, eu sou um servo do Senhor. E logo depois a igreja, queridos, prestem atenção como é sério as coisas. Quando precisou ver o que estava acontecendo do outro lado das pessoas, o que a igreja faz, o que os ministérios fazem, o que Deus chama, Ele escolhe pessoas que têm referências. Nós não podemos, presta atenção, Deus, para escolher algumas coisas para fazer, não pode ser qualquer um. Tem homens e mulheres que precisam ter fé, ser cheios do Espírito Santo, ter uma verdade no seu coração e um desejo por fazer a vontade do Senhor. Chamaram Barnabé, Barnabé é você que vai. Quando Barnabé chegou, ele se encheu de alegria por ver a obra de Deus sendo ministrada e sendo manifesta. Ao chegar e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Queridos, o que precisa vir em nós? Olhar para as pessoas e incentivar a permanecer fiéis no Senhor. Vale a pena. Amém, querido? Não seja apenas um chamado. Você pode ser um chamado, querido, você pode ser chamado e ficar chamado e ter, mas viver para Deus é viver nas aventuras do Senhor, de ser escolhido por Ele, por uma missão tremenda. Amém? Quantos entendem isso, queridos? Ser chamado é uma bênção, todos são chamados, mas escolhidos são poucos. O envio, ele tem a ver, queridos, com escolha de servos que vivem para Deus o seu dia a dia.
Eu quero colocar isso ao teu coração e ao meu, queridos. Porque o chamado é para todo, mas as escolhas, eu posso te dizer que as escolhas, ela vem daquele lugar que ninguém está te vendo, é só no secreto. É no qual as pessoas, talvez lá na empresa, está falando, olha, aquela pessoa lá pode falar tudo, mas ele tem um bom testemunho. Aquela pessoa eu não vejo ela dentro da empresa, ou dentro assim, mas ela tem alegria. Por que tem alegria? Porque cheios do Espírito demonstra você agir naquilo que é fruto do Espírito. E a alegria está lá. A paz está lá. Vocês estão entendendo, queridos? É no dia a dia que você é escolhido. Não, mas eu quero servir na casa de Deus. Querido, como está teu dia a dia? Como está a tua vida com Deus? Como está antes de qualquer coisa, de querer fazer para Deus, nós precisamos ser para Deus. E o ser para Deus não é na igreja. O ser para Deus é no dia a dia, na minha casa. É no meu trabalho. É fazendo as coisas que são corretas diante de Deus, dando bom testemunho para as pessoas que estão fora. Sim ou não, gente? Dentro da família, dentro do trabalho, aonde eu estiver. O envio, fala novamente, ele tem a ver com escolhas de servos que vivem para Deus no seu dia a dia. Quero citar bem rapidamente alguns exemplos. Gideão foi escolhido por Deus, sim ou não? Gideão ouviu falar de muitas coisas, mas a Bíblia cita para nós que um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesnita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Isso está em Juízes 6, 11 e 12. O que ele estava? Ele estava em exposição na igreja? Não, ele estava fugindo, estava dentro de uma caverna, malhando trigo, mas trabalhando, e sabe o que acontecia? Ele estava indignado com o que os inimigos estavam fazendo. Havia uma indignação, queridos. Quando há uma indignação tua com o mundo, para viver diante daquilo que é de Deus, Deus vai lá e falou: olha, eu quero usar você, meu querido. Se você tem indignação com o mundo, com os inimigos, e o anjo aparece para Gideão e fala: ô homem valoroso. Ele falou: mas quem fala, Senhor? Quem é valoroso? Olha, nós estamos ouvindo tanta coisa, cadê Deus que estava aqui? Deus começa a se apresentar para ele: eu te escolhi para você. E nós vemos esse homem quanto poderoso, como foi usado por Deus. E Deus novamente ensina para ele: não é com número de pessoas, não é um exército, mas você vai guerrear com esse povo com 300 homens, que eu vou escolher. Agora presta atenção, para escolher os 300, Deus colocou referências? Deus escolheu referência ou não? Tinha 32 mil. E Deus falou: Gideão, é muita gente. Para lutar na frente da batalha, escolham aqueles que estão com medo. E aqueles que não querem, mas não querem lutar, voltem para casa. Voltaram para casa, muita gente. E Deus falou: ainda é muito. Qual a próxima referência? Leve-os para a água, aqueles que se prostraram como cachorro para lamber a água lá, né? Fala de uma desproteção, você vai com a água, com o rosto na água e não olha ao redor, separa de lado. Mas aqueles que levavam lá a água até a boca, dando uma atenção de uma visão, de algo, de pessoas que estão ligadas, que estão preocupadas. Deus falou: separa esses, é com esses 300 que você vai na batalha. Tem referência ou não, gente? Davi, 2 Samuel 7,8, olha o que diz 2 Samuel 7,8, agora vai e diga a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas, eu escolhi para ser líder do meu povo Israel. Queridos, Deus não escolheu Davi quando ele estava lá com o rei, ele escolheu Davi quando estava servindo seu pai atrás da malhada das ovelhas, porque a escolha de Deus é naquilo que nós estamos fazendo, quando ninguém está vendo, só Deus está vendo. O testemunho, o bom coração, o coração de adorador. Davi estava ali, a referência que ele tinha era pegar a sua harpa e adorar a Deus. E Deus já fala: olha, eu escolhi esse menino de trás das ovelhas, lá do pasto, lá onde ninguém dá valor, mas Deus valoriza. Amém? Deus valoriza, queridos. Deus escolhe.
Nós já ministramos aqui um outro homem, Natanael. João 1,47, qual que é a referência de Jesus? Eu vi você debaixo da figueira. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Quem conhecia Natanael? Apenas o outro discípulo estava ali, mas Deus conhece. Eu vi você debaixo lá. Aí você tem uma integridade, você é um homem que não tem mistura, você é um homem que não tem, queridos, Deus conhece quando o nosso caráter. Quantos estão entendendo? Amém, gente? Moisés foi guardado ali pela sua mãe, Deus ministrou a sua vida, ele vivia no palácio, mas o coração dele estava totalmente em servir ao povo. Quando ele foi chamado por Deus, ele foi levantado para ser o libertador, sendo príncipe lá no Egito. Quando ele saiu e viu as pessoas fazendo mal contra o seu povo, é lógico que ele fez de uma forma errada, matou um egípcio lá, mas aquilo foi por causa dele entender da libertação, e Deus usou lá na frente, para falar com ele na sarça, falou: olha, tira a sandália dos teus pés, eu vou falar com você, olha, você vai ser libertador. Senhor, mas quem sou eu? Tal. E Deus fala: você, eu conheço a tua vida, a tua mãe estava lá te protegendo, a tua mãe viu, ela colocou algo no teu coração, a respeito do teu povo e do teu Deus. E Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador. Queridos, podemos dar muitos exemplos da palavra de Deus, mas nós estamos vendo que aqui Deus não chama ninguém para estar no lugar, sem que a pessoa seja para Ele antes. De bom testemunho, de ter a vida cheia do Espírito na sua casa, no seu trabalho. Olha o que diz Salmo 1, todos nós conhecemos. Eu quero encerrar esse último texto. Olha o que a palavra de Deus diz, querido: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Esse que é feliz, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Querido, ser feliz, eu anotei algo aqui, fala que não é você ter uma reputação, embora a reputação é boa, claro, a pessoa tem que ter, mas tem muitas pessoas que vivem só apenas por ter reputação diante dos outros. O Moody, ele escreveu, tem uma reflexão dele que ele diz assim, reputação é o que as pessoas pensam ao meu respeito, caráter é o que eu sou quando ninguém está me olhando. Quantas vezes nós nos enganamos de olhar para uma pessoa e a gente tem uma reputação dela, mas no fundo as pessoas escondem, porque no secreto delas, é na vida, lá no trabalho, é a vida onde ninguém está vendo, que ela demonstra quem ela é, queridos. Reputação, as pessoas vão e vêm, então. Agora, caráter é o que eu sou em Deus, em todo lugar. Onde ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus transforma aquilo que talvez nós andamos por um bom tempo sendo mau caráter, por causa das nossas atitudes. Quando nós encontramos Jesus, Jesus vem restaurando, para que o nosso caráter seja de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor. Como estão entendendo? Amém, queridos? E nessa noite quero que no nosso coração esteja bem certo isso, que nós estamos ouvindo bastante essa semana na célula sobre o que é ser igreja, uma igreja que é consagrada, uma igreja realmente que trabalha, uma igreja que sabe de colocar o seu espaço, e Deus quer usar todos nós, mas vamos entender, queridos, que nós não podemos esconder atrás de títulos, nós não podemos buscar títulos, nós não podemos buscar, de certa forma, que nós estamos falando uma reputação. Homens de Deus são escolhidos quando há um bom testemunho, quando eles são cheios do Espírito Santo, e quando há uma sabedoria de saber o tempo e saber que é Deus quem escolhe. A palavra de Deus no texto hoje, profeticamente falando que, olha, eu vos escolhi, não foi vocês.
Eu vos escolhi, vos chamei para que vocês deem fruto. Eu quero ler algumas frases, queridos. Eu encontrei algo que fala sobre reputação e caráter, que veio muito a claro nessa noite, nesse tempo. Olha, diz assim: as circunstâncias em que você vive determinam a sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. A reputação é o que você supõe que você seja. Caráter é o que você é. A reputação é uma fotografia. O caráter é o rosto. A reputação vem sobre você de fora. O caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter que você tem quando vai embora. A sua reputação é conhecida em uma hora. O seu caráter não aparece em um ano. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida. A reputação cresce como um cogumelo. O caráter, ele cresce como um carvalho. A única notícia do jornal dá a sua reputação. Uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre. O caráter fará você feliz ou fará você miserável. Eu quero ter um caráter forjado pelo Senhor, queridos. O Senhor nos escolheu. O Senhor tem chamado as nossas vidas. Então lembra disso, queridos. O mais importante que Deus deseja é o nosso secreto. No secreto, Ele vai nos projetar. Né? Quando o Senhor fala de servo bom, servo fiel, olha, entra no gozo do teu Senhor. Quando o Senhor chama de, olha, aquele que quer ser o primeiro, que seja o primeiro a servir. Porque a Bíblia fala que o Senhor que vê no secreto, Ele vai recompensar. E aquele que é servo, o Senhor estabelece, Ele levanta. O Senhor que coloca, queridos. Então eu quero tirar talvez algo místico, algumas coisas as pessoas começam a viver a sua vida, achando que elas têm que fazer não é ter que fazer, nós precisamos ser para Deus, porque é Ele que nos escolhe. E Ele vai nos colocar naquilo que Ele quer que eu faça. E quando eu faço aquilo que Ele quer, eu estou no centro da sua vontade. Não importa fazendo o que for, mas entendendo que eu sou escolhido, porque o Senhor primeiro me chamou, e eu decido nessa hora viver uma vida de santidade com Ele. E o Senhor me encaminha, o Senhor me capacita a fazer aquilo que Ele deseja. Quantos entendem isso? Amém, queridos? E mais uma vez quero falar, a igreja do Senhor é um lugar de treinamento. A igreja do Senhor é um lugar de servir, pois ama. Quando nós estamos na igreja, nós servimos porque o Senhor nos amou primeiro. Servir a igreja é um lugar que nós servimos os irmãos, nós servimos a cidade, e nós servimos ser para fazer. Se eu querer fazer para ser, eu vou querer reputação. Mas o Senhor, Ele vê realmente aquilo que no secreto, quando ninguém está vendo, o Senhor te vê, queridos. Todos esses homens, ninguém buscou ministério. O Senhor falou, olha, eu te escolhi de trás das manas, você nem imaginava, mas eu que te tirei de lá. Jeremias, eu te chamei desde o ventre da sua mãe, para que você seja profeta das nações. Senhor, eu não passo de um menino. Não fala isso, que eu não passo de um menino, porque eu mesmo vou encher a tua boca, e eu vou falar. Queridos, na casa do Senhor é um lugar para todos, mas nós precisamos entender, se eu quero apenas ser chamado, ou se eu quero ser escolhido. O ser escolhido não é porque eu tenho algum dom. Não, eu tenho dom, então precisa ver o dom que eu tenho. Os dons são para ser usados no corpo de Cristo, para abençoar, mas ninguém precisa ficar sabendo, simplesmente serve. Barnabé foi escolhido depois, que Barnabé não ficou lá falando, tenho terreno, vendi. Não, o coração dele foi, ele vendeu e doou, e lá na frente, querido. Eu preciso ser para Deus. Senhor, eu quero estar na tua presença. Vale mais um dia, Senhor, na tua presença, na tua casa, do que 1000 em qualquer outro lugar.
Eu não sei se você vai cantar essa mesma canção, por favor. Essa última, eu creio que ministrou muito. É uma oração, queridos, da gente entender esse lugar que Deus nos chama nessa hora. Presta atenção, querido, não é líder que te escolhe, não é pastor que te escolhe. Embora o Senhor usa líderes, pastores, para todo texto você vai ver que a ministração Deus chamava, e aquilo que nós como igreja cremos e andamos numa visão que nós temos, Deus escolhe, chama, os pastores da igreja impõem as mãos, e a igreja diz amém. Olha, não temos dúvida, porque o caráter é assim, o bom testemunho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e as coisas vão acontecer, milagres e maravilhas vão acompanhar. O líder do Senhor, uma pessoa que é usada por Deus, não é formado de qualquer jeito. O ser formado por Deus é no fogo, queridos. E no fogo, onde é o fogo? O fogo é lá na tua casa. Fogo é no relacionamento com teus familiares. Ali você está no fogo, na prova, porque ali eles te conhecem, as tuas fraquezas, as tuas forças, e o quanto nós precisamos ser naquele lugar de nos falar: eu sou tão fraco, minha esposa, minha querida, me perdoe, eu falhei com você, eu errei, minha esposa, eu falhei com você, eu não quero isso para a minha vida, eu quero, queridos, o caráter demonstrado, o perdão restaura, o perdão liberta. Eu quero ser próspero, tá? Queridos, Deus tem prosperidade para tudo, Deus quer te abençoar soberanamente, mas como você está guiando a tua empresa? Como que você está guiando os teus negócios? Porque se os teus negócios não estão alinhados com a palavra de Deus, se o teu bom testemunho não dá, como que o teu contador olha para a tua conta e para as tuas atitudes quando você faz a contabilidade? Dá um jeitinho aí, faz um negócio, pronto, o seu testemunho para o contador, ele falou: é igual todo mundo. Você acha que Deus vai te escolher, querido? A brecha, as situações que não estão andando. Deus olha o caráter, queridos. Pastor, mas você não sabe meu passado, quando entreguei, eu tinha tanta dívida, tantas coisas, eu encontrei tanto. Tudo bem, você tinha, mas como está o teu processo agora? Você quer acertar ou quer continuar fazendo as coisas erradas? Deus quer alinhar a tua vida, Deus quer prosperar a tua empresa, mas a base tem que estar certa nele. Os alicerces são firmados para baixo. Quando nós temos um alicerce seguro na rocha, tudo que cresce, pode vir tempestade, não vai desabar. Deus quer nos levar nessa hora, queridos, como homens e mulheres. Ele nos escolheu. Agora a grande pergunta que é: nós o escolhemos para ser o Senhor da nossa vida, para fazer a coisa da maneira dele? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda de zombadores, escarnecedores. Pelo contrário, a satisfação daquele que é feliz está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, porque é como uma árvore que é plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. É isso que Deus tem para nós, querido. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ou eu faço parte dos muitos, ou eu desejo fervorosamente fazer parte daqueles que são os escolhidos. Senhor, eis-me aqui. Isaías estava muito preocupado. Ele falava: ai do povo, ai do povo. Quando ele olhou, viu a glória de Deus, a presença de Deus, ele: ai de mim que sou pecador. E agora, o que vai ser de mim? Ai de mim. Mas o Senhor pegou uma brasa, o anjo veio com a brasa viva do altar, tocou nos seus lábios, falou: eu te purifiquei. É isso que Deus faz conosco quando nós falamos: Senhor, ai de mim, eu não consigo, eu não posso. O Senhor, você quer que eu dê um jeito em você? Eu vim para te restaurar, eu já purifiquei. Aquilo que você confessou para mim, eu purifiquei. Você já não mais está. E logo à frente ele diz: Deus fala: olha, quem eu vou enviar? Quem irá por mim?
Isaías prontamente fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que talvez era um problema para mim, porque eu habitava no meio de um povo de impuros lábios e eu estava fazendo as mesmas coisas. Mas uma vez que o Senhor me purificou, eu quero te servir, Senhor, eu quero estar em ti. Queridos, é escolhas. O Senhor me escolheu, agora eu escolho Deus. Será que eu tenho escolhido para viver em santidade? Será que eu escolho colocar minha vida em ordem diante da palavra de Deus? Porque quem obedece, de fato, é aquele que vai se alinhar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A santidade ao Senhor, amém? Eu já não sei nem que hora que é, porque esqueci meu celular ali, não tem horário. Mas vamos cantar esse cântico. Quero convidar você a ficar em pé. E se de alguma forma, queridos, eu não vou colocar pontos não, se de alguma forma o Espírito Santo de Deus falou para você, você precisa colocar diante do Senhor, não sei o que é que você precisa colocar, se é bom, se é ruim, mas esse momento do altar, nós queremos declarar, enquanto nós cantamos esse cântico, sai do teu lugar e apresenta para Ele. Quem sabe você quer colocar: Senhor, eu quero arrumar minha vida, eu quero acertar. Ou quem sabe falou: Senhor, eu tenho vivido e eu quero que cada dia mais eu seja não apenas chamado, mas eu quero ser escolhido pelo Senhor. Você sabe o que Deus falou com você, e através do que Deus tem falado com você nessa noite, sai do teu lugar, vem aqui e apresenta para Ele. Nós vamos orar juntos depois, se você deseja isso, em nome de Jesus, amém, queridos?